A presença e influência da religião católica na sociedade brasileira tem sido uma constante ao longo dos séculos. Certamente ela desempenhou um papel significativo na formação cultural e moral do país, todavia, tanto para o bem quanto para o mal, especialmente no que diz respeito aos domínios da política, economia, riqueza e desenvolvimento. Este vídeo se propõe a explorar e destacar os impactos negativos que a influência da religião política do Vaticano teve nessas áreas-chave, evidenciando como a sua influência tem contribuído para a perpetuação de desafios enfrentados pela sociedade brasileira. Ao analisar esses aspectos, busca-se lançar luz sobre as interações complexas ocultas no aparente entre religião, poder político e estrutura social e econômica, visando uma compreensão mais completa do contexto histórico e contemporâneo do Brasil. Por trás de motivos confessos existem razões secretas que não são mostradas, e, por trás delas, podem existir razões ainda mais secretas que nem sequer são conhecidas pelas pessoas que praticam a ação. Muitas ações cotidianas, de boa ou má fé, são efeitos de motivos inconscientes que escapam tanto daqueles que as observam quanto daqueles que as praticam. Um exemplo notório disso são decisões e ações decorrentes da influência da religião. Todas as religiões têm o poder de influenciar o senso crítico humano, tanto para o desenvolvimento quanto para o retrocesso. A ideia de que Deus criou o homem à sua própria imagem é falsa. São os interesses humanos que moldam as religiões e a concepção divina, como evidenciado, por exemplo, pelo abandono do Deus do trovão após a invenção do para-raios. Humanos aprenderam a conviver com a sua vulnerabilidade produtora de infelicidade, ansiedade, angústia, fraqueza, carência, insatisfação, anestesiando-se com prazeres momentâneos com festas, comidas, bebidas, medicamentos, entre outros, e a religião, que pode iluminar ou escurecer ainda mais a vida. O problema é que ao anestesiar a vulnerabilidade, anestesia-se também a razão. A anestesia não é seletiva. Alguma vulnerabilidade é inevitável. Ser vulnerável é estar vivo. Abraçar totalmente a vulnerabilidade é se tornar passivo, inerte, em um mundo sem garantias. Os mal-intencionados, especialmente os psicopatas, sabem muito bem como usar a seu favor a vulnerabilidade humana e as imperfeições da vida. Atingir o melhor resultado estimado é importante nas relações humanas, mas isso não pode significar esperar que o sol brilhe, pois a vida não se dá apenas nestes momentos. Ela precisa de todos os momentos. É preciso estar preparado para tudo a qualquer momento. A vida exige vigilância constante e muito pensamento crítico. A crença religiosa modela as posições em questões políticas e sociais. É notória a diferença de personalidades, abordagem de problemas e visão de mundo entre judeus, católicos, espíritas, protestantes e outros. A relação do judeu com seu Deus baseia-se na confiança mútua e na responsabilidade individual, sem esperar recompensas sobrenaturais. Não há uma relação de viver servindo como um animal de sacrifício e ficar dando a outra face para esperar uma recompensa em forma de sorte ou milagre, etc. E a tua fé em mim é grandiosa, não a minha em você. A tua fé em mim. Por quê? Porque se você me deu mais um dia de vida, é que você acredita em mim. Então não vou te decepcionar. Se eu acordei hoje, é sinal que o mundo não poderia continuar sem a minha existência. A minha vida é importante para o mundo. Uau, que palavra forte, hein? Os valores judaicos enfatizam a responsabilidade individual e a ação proativa, em contraste com a abordagem passiva da religião do Vaticano. O judeu precisa ir à luta com a condição que lhe é disponível, não deve esperar nada de graça dos céus. Só deve tolerar o certo e ficar ao lado deste ainda que este lhe represente prejuízo. O pensamento motivado pela religião é o de sempre focar no bem e no melhor resultado lícito e digno em qualquer tempo. Os espíritas tendem a ser mais conformados com a realidade porque acreditam que esta possa decorrer até de algo que ele já tenha feito em várias vidas passadas, até mesmo há 5.000 anos. A variante espírita ajuda a confortar e justificar qualquer tipo de desgraça, todavia, induz a inércia frente ao mal. Todas as qualidades que nós temos, muitas delas são trazidas de reencarnações passadas, assim como muitos defeitos, muitas tendências ruins. E esses defeitos, essas tendências, aparecem agora para que elas possam ser corrigidas.
Há coisas que só são percebidas, ou melhor compreendidas, quando postas em oposição a outras. Metaforicamente, assim como se percebe melhor a velocidade do navio ao olhar para fora dele, e não quando para dentro dele. A religião judaica é utilizada como contraponto à religião política do Vaticano para destacar o interesse político deste e inverter os valores da religião judaica que fornecia resistência moral aos interesses do Império Romano a cujo poder os líderes da época do que hoje representa o Vaticano interessavam-se a cumpliciar do poder e riqueza. A religião política do Vaticano é o exato oposto à do judaísmo. Aqui estão destacadas as mais emblemáticas que implicam ou muito colaboram nos graves problemas sociais e políticos do Brasil. O Vaticano adotou a natureza trinitária do ser divino para agradar a cultura romana ao politeísmo e para agradar a massa humana simplória que não conseguia encontrar conforto espiritual na adoração de um Deus invisível, indefinível, imutável, imperecível, incognoscível. Para isso, foram feitas concessões antropomórficas a Deus, a saber, e Deus, o Pai, Jesus, o Filho, e o Espírito Santo. Humanos não foram santificados apenas para servirem de exemplos de determinação ao seguirem os mandamentos do Novo Testamento. Isso equivalendo à chave da porta do paraíso. Criou-se a figura da santidade objetivando competir para destruir o politeísmo pagão, substituindo as festas pagãs pelas festas das comemorações aos santos católicos, e, também, para obter dinheiro para suas igrejas. No judaísmo, o homem é homem e Deus é Deus. A idolatria é proibida. O judaísmo sempre protegeu-se do perigo da deificação ocultada na sombra da personalidade interessada em colocar o poder acima da divindade. Nenhuma festa judaica é centrada em pessoas para evitar glorificações de méritos e deificações de humanos. O asceta que deseja se passar por santo é visto como um pecador. No judaísmo é proibido considerar milagres de forma literal, ao pé da letra, mas apenas como alegorias, simbolismos, para auxiliar um entendimento racional. A religião do Vaticano usa de milagres como pilar de convencimento de sua crença. Milagres em torno de personalidades santificadas geravam romarias às igrejas e eram importantes fontes de renda. Ela estimula a superstição e depende muito dos supersticiosos. De dogmas inquestionáveis. Quando puderam, mataram seus questionadores queimados vivos na fogueira. A ascensão de Elias aos céus em uma carruagem de fogo é considerada uma alegoria para apoiar um fato racional. A ascensão de Jesus deveria ser interpretada literalmente, sob pena de morte. A ética judaica está baseada na crença da liberdade de escolha entre o bem e o mal. Portanto, a salvação no judaísmo é dependente unicamente dos esforços éticos feitos com livre-arbítrio pelo devoto. A religião do Vaticano oferece a salvação por meio de orações, promessas, juramentos, simbolismos e até por venda de indulgências. No judaísmo, não há espaço para intermediários entre as pessoas e Deus, nem para a idolatria de imagens ou símbolos, e a deificação de humanos é proibida. Para os judeus, a proximidade com Deus é tão direta quanto desejada por cada indivíduo. Os interesses de poder e riqueza dos criadores da religião política do Vaticano desviaram o foco da responsabilidade individual, tal como evidenciada nas parábolas atribuídas ao personagem herói do Novo Testamento, Jesus de Nazaré, o Cristo, para a culpa, visando lucrar com o perdão e controlar as massas. A culpa aprisiona e enfraquece, alimenta-se da energia do culpado e ainda o convence de sua indignidade. A culpa indevida associada à crença no pecado original convence o devoto a não merecer nada de bom, mas somente castigo. As virtudes e as conquistas desaparecem. Sobra apenas o que não presta. Como resultado, consciente ou inconscientemente, tendem a elogiar o fracasso e criticar o sucesso, evitando até mesmo inconscientemente o próprio sucesso e preferindo o sofrimento purificador. Além disso, tendem a se punir desproporcionalmente em vez de aprender com os erros, criando uma psicologia de medo que inibe o aprendizado e a liberdade. O sentimento de culpa os faz ter medo de julgar e a tolerar indevidamente os erros alheios. O medo exagerado de errar é filho monstruoso da culpa. Quando só acertar é aceito, elimina-se o livre-arbítrio, elimina-se o respeito pelo aprendizado, a liberdade, o crescimento. O asceta puritano, o santo, vive uma vida sem pecados, abstendo-se de impurezas,
praticando a bondade, mostrando mansidão e oferecendo a outra face. No entanto, é preciso desconfiar que na sombra da personalidade do puritano habita uma personalidade absolutamente oposta, reprimida. É preciso desconfiar da sinceridade nestes quadros de privações para a edificação do espírito. Tudo pode não ir além de um claro exercício de poder. No puritano também pode existir um cínico covarde e invejoso que usa a negação da realidade como forma de se diferenciar, já que méritos para enfrentar a realidade da vida como ela exige ele não possui ou considera não possuir. A negação da realidade também é usada para ofender as virtudes da vida real. A covardia moral é vista como bonita, uma conduta virtuosa. Em suma, o objetivo político maior é transformar a negação do mérito em virtude para ofender todos que a têm. O Vaticano é um cassino cujo principal jogo, talvez único, é o de simular virtudes. O mais hipócrita vence. Os valores da religião política do Vaticano geraram uma competição de alto flagelo pelo prestígio e poder. O exemplo mais notório é a Madre Teresa de Calcutá. O judaísmo não nega os defeitos humanos, não menospreza o humano. O próprio Deus judaico representa a dualidade do bem e do mal. O do Vaticano é 100% bondoso. Tudo na vida real pode servir ao bem e ao mal. Enquanto o Vaticano coloca regras rígidas para os humanos entrarem no céu, o judaísmo coloca suas regras como normas gerais aconselháveis a serem seguidas que ficam sob o livre-arbítrio de cada um. Por isso o judaísmo estimula a responsabilidade e o aprimoramento pessoal. A religião do Vaticano trocou a responsabilidade pela culpa, claramente para controlar os humanos. O Senhor hoje na liturgia nos ensina a não julgar para que não sejamos julgados. Somente Deus é justo juiz. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor, tende piedade de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Jesus de Nazaré, o Cristo, é reconhecido como o ser humano mais virtuoso e benéfico para a humanidade. Sua vida e sacrifício são exaltados como o único meio de transformação da alma e obtenção do perdão divino. O cristão, para alcançar a redenção, deve aceitar Jesus como Salvador e crer em sua expiação pelos pecados de toda a humanidade. Dio. Ma Dio non esiste, Non scandalizzatevi. Dio così non esiste. Esiste il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sono persone. Sempre que possível o judaísmo é atacado pelo Vaticano. Desta vez foram os atributos do Deus judaico, imperecível, imutável e incognoscível, sem nenhuma semelhança humana. A mensagem político-religiosa do Vaticano leva os devotos a uma vida de pessoas manipuladas e desprovidas de vontade própria, com medo de pecar. Suas escolhas os conduzem pelo caminho da dificuldade e do sofrimento, considerado como o único verdadeiro meio de alcançar a salvação e a felicidade eterna. A religião política do Vaticano exige a renúncia do pensamento crítico e da liberdade pessoal, impondo a submissão, a resignação e uma visão pessimista da vida e de si mesmo. Aqueles que seguem cegamente essa fé vivem afastados da racionalidade. A fé é mais forte quando está dissociada da razão, alimentando-se de absurdos e demandas impossíveis. Que o absurdo atrai muito mais do que dizer uma coisa comezinha. Os devotos da religião do Vaticano, inerentemente pecadores, estão imersos na culpa do pecado original e em suas próprias transgressões, incapazes de se redimirem sem a ajuda da graça divina, e esta significa esforçar-se para igualar-se à vida de Jesus, o Cristo. A cultura das peregrinações às igrejas do Vaticano, desde os tempos remotos, é impulsionada pelos interesses políticos e econômicos da instituição religiosa. A teoria da salvação foi concebida para atender a esses propósitos. Os interesses políticos do Vaticano também obscureceram a compreensão do verdadeiro significado do princípio amar ao próximo como a si mesmo do judaísmo e o fez carecer de autenticidade e realidade.
Deu a ele um critério coletivista fantasioso obrigatório para o benefício da humanidade global, promovendo uma moralidade igualitária de forma impositiva, quando na verdade deveria ser apenas uma sugestão, sujeita à rejeição natural pelos não influenciados pelas superstições e medos promovidos pela religião do Vaticano. Este critério produz pensamentos e acusações discriminatórias indevidas contra aqueles que não o aceitam, condenando, na prática, a justa seletividade e o discernimento. Esse conceito deturpado é usado também para promover interesses financeiros das igrejas com a caridade e fraternidade sem discernimento entre o certo e o errado, entre o mérito e o demérito, entre o sucesso e o fracasso, entre a excelência e a mediocridade, etc. O Vaticano sempre esteve pronto para apoiar e tirar vantagem de qualquer forma de governo, de capitalista a comunista, de tirania à democracia. Certa vez, Tariq Aziz, um homem responsável pelo assassinato de inúmeras crianças, ex-ministro do governo de Saddam Hussein, foi convidado do Papa. Ele foi muito bem recebido com muitas honras no Vaticano. O interesse real oculto na sombra do Vaticano era ganhar o mundo muçulmano para a sua religião política, para os interesses inconfessáveis do Vaticano, tudo em nome de Jesus, da paz e do amor mundial. Com inúmeros exemplos desse tipo, os devotos erram frequentemente e despreocupadamente porque basta pedir perdão com fé e tudo se resolve, o peso na consciência fica leve ou desaparece. A inversão de valores busca dolosamente menosprezar a realidade humana, o valor individual e a essência humana, transformando os devotos em robôs controlados pelo sentimento de culpa, fraqueza e ignorância, em consonância com os interesses dos imperadores romanos e demais monarcas. Ninguém deve sentir-se compelido a experimentar culpa simplesmente por sua capacidade e talento raros, sucesso ou por possuir mais do que outros. O moralismo do Vaticano foi concebido para fomentar a destruição, distorcendo conceitos como justiça social e bem maior para atacar a liberdade, a riqueza, o mérito e o individualismo. Isso explica por que muitos, na política ou fora dela, proponham ou aceitam propostas de tributar exageradamente a riqueza. Essa moralidade política promove a aceitação do amar ao próximo, da bondade e da fraternidade, através do medo de Deus e do inferno, sendo hipócrita e contrária à verdadeira fé, pois representa o egoísmo supersticioso do devoto disfarçado de devoção, negando a realidade. O conceito de amor ao próximo incentivado pela religião política do Vaticano anula o verdadeiro amor individual e criterioso, não dependente de imposição externa, medo ou superstição, etc. Ideologias coletivistas que resultam em ataques abusivos à liberdade individual e ao mérito glorificam ou escondem sentimentos negativos, como a maldade e a mesquinhez, sob o pretexto de justiça social ou bem comum. O amor também é usado para este fim. Na dualidade presente em todas as questões, não são poucos os indivíduos sórdidos que escondem suas más intenções sob o discurso da bondade, caridade e fraternidade. São lobos em pele de ovelha. O pior mal é o que age sob disfarces. É preciso saber percebê-lo para se defender. Eduardo, eu morei num quarto e cozinha com 13 pessoas. Então, eu tenho consciência o que esse povo está passando. Então eu não posso mentir. Friedrich Nietzsche, no século XIX, acusou a moralidade da religião política do Vaticano de subjugar os seres humanos e negar a vida, resultando no que ele definiu como niilismo. Muitos erros na política brasileira derivam dessa adesão ingênua à fraternidade promovida pelo Vaticano em períodos de seu infortúnio e miséria. Esta tentativa de forçar uma irmandade universal é irrealista, dado que a natureza humana é dual, contendo tanto o bem quanto o mal. O que faz um homem que diz lutar pela democracia, como Lula, ser fã e amigo dos piores ditadores do mundo das últimas décadas? Você já ouviu falar em Gaddafi? Esse é o nome de um dos ditadores mais sanguinários das últimas décadas. Ele simplesmente arruinou milhares de vidas do seu próprio povo, na Líbia. Apesar dos crimes contra a humanidade dos quais Gaddafi foi condenado pelo Tribunal de Haia, que atualmente é o principal órgão de defesa dos direitos humanos em todo o mundo, Lula teve fortes laços de amizade com Gaddafi, sendo que pessoas que atuaram ao lado de Lula na campanha do primeiro mandato do qual ele foi eleito, afirmam que Gaddafi chegou até a doar dinheiro para a campanha do primeiro mandato de Lula, literalmente dinheiro manchado com sangue do povo da Líbia. Durante o primeiro e segundo mandato de Lula, ele se encontrou com o temido ditador da Líbia, Muammar Gaddafi, 4 vezes.
Num desses encontros, em julho de 2009, Lula chamou Gaddafi de amigo e irmão. No mês de agosto de 2011, o povo conseguiu derrubar a ditadura do amigo de Lula, que acabou sendo morto depois de matar milhares de pessoas. Esse foi o fim da era de terror socialista na Líbia. Novamente eu pergunto, faz sentido alguém que diz ser democrata e da paz ser amigo dos maiores ditadores das últimas décadas? Faz sentido Lula ter mantido um laço de amizade tão grande com Gaddafi? Como minha avó já dizia, diga-me com quem andas que te direi quem... A política e a moral do petista Lula são muito semelhantes à do Vaticano. Infelizmente, ele encontra apoio na população quase toda vaticanizada, muitos inconscientemente. O amor indiscriminado, desprovido de critério e senso crítico, é perigoso, pois limita a razão, enfraquece a vontade cegamente para a verdade, e promove a inversão de valores. A religião do Vaticano enfatiza esse amor irrestrito e universal para controlar seus seguidores em conjunto com o sentimento de culpa, enfraquecendo o senso crítico. O amor verdadeiro só pode coexistir com o senso crítico. O objetivo do amor coletivista sem ver a quem incentiva a produzir humanos dependentes e submissos. A citação de Napoleão adicionaria um elemento histórico e político à discussão, ressaltando possíveis paralelos ou influências entre as práticas do Vaticano e outros regimes autoritários. Napoleão Bonaparte disse: a religião do Vaticano é excelente para controlar a gente comum morrendo de fome próximo a outro rodeado de abundância. Em razão disso ele anistiou o Vaticano que na Revolução Francesa havia sido expulso da França, e fez o Papa coroá-lo rei. A fim de perpetuar essa falsa moralidade, para promover seus próprios interesses, a dissidência já foi reprimida mortalmente. Um exemplo ilustrativo emblemático fora da Inquisição é o caso de Thomas Aikenhead, um estudante escocês executado por enforcamento em 1697 por blasfêmia, que criticou a teologia como uma coleção de disparates e loucuras. Muitas das coisas que ele disse poderiam ter sido ditas por qualquer pessoa com um mínimo de senso crítico. Mas, em sua época, tal comentário era letal. Estar à frente do seu tempo lhe trouxe consequência mortal. O amor ao próximo do Vaticano contrasta com o do significado judaico realista que não demanda amor pelo adversário e depende da liberalidade de cada indivíduo. No judaísmo, o amor ao próximo não é uma obrigação coletivista, mas sim um reconhecimento da interdependência humana que significa suportar, respeitar e aprender com os outros na coletividade humana, reconhecendo que a riqueza e o sucesso são resultados não apenas do esforço individual, mas também de contribuição dada e recebida de outros. Amar verdadeiramente surge da identificação e troca mútua de valores e fortalece tanto o indivíduo quanto a comunidade. Tira é pênalti na caixa. Mais bonito que a cobrança, só mesmo a comemoração especial que ele fez pra mãe e o abração que deu nela depois. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. A maturidade e o caráter são influenciados pelos valores ideais absorvidos desde a infância, e determinam a capacidade e modo de enfrentar desafios e fazer escolhas autônomas. Portanto, há pessoas equilibradas por terem tido suportes adequados ou não durante o desenvolvimento. Por outro lado, muitos que não tiveram vivem sempre ou na defensiva, convencidos de que valem pouco, com medo de responsabilidades, sentindo-se inadequados ou despreparados, inseguros e incertos em suas decisões, e muitas vezes, na melhor das hipóteses, seguem o conformismo predominante na sociedade atual. Com a autoestima danificada tornam-se incapazes de escolhas autônomas de valores e sentem-se atraídos por uma religião que lhes agrade a fraqueza e, ainda, muitos outros, com base no próprio infortúnio, contribuem para destruir o mérito de outros, o certo, a excelência, o sucesso, seja o que estes representarem, como se desejassem compensar com a desgraça alheia as próprias frustrações não superadas. Outro aspecto importante da religião política do Vaticano é o que se refere à relação desta instituição com o dinheiro. A melhor doação para o Vaticano sempre foi o dinheiro. Ninguém entende mais de dinheiro do que o trilionário Vaticano. O dinheiro é a raiz de todo o progresso,
da antiga Babilônia até Hong Kong dos dias de hoje. O Vaticano sempre soube disso. Muitos governos durante séculos necessitaram de um ardil religioso para controlar as massas. Desta forma, as massas sustentam o Vaticano. O Vaticano sustenta o governo. O governo financia o trilionário Vaticano com imunidade de impostos. O dinheiro faz girar atordoantes quantidades de pessoas, de bens e de serviços no mundo. O florescimento no mundo sempre ocorreu espetacularmente onde a facilidade do crédito fincou raízes maiores e mais fortes. Foi o dinheiro de Nathan Rothschild, tanto quanto o Duque de Wellington, que derrotaram Napoleão Bonaparte em Waterloo. Foi a insensatez financeira socialista que progressivamente transformou a Argentina, sexto país mais rico do mundo nos anos 1880, em um país falido e devastado economicamente e socialmente. O dinheiro ou algo que o corresponda nas suas funções possui fortes razões de existir que decorre da necessidade humana de intercâmbio econômico, de troca de valores. Os humanos necessitam suprir suas necessidades com produtos e serviços que não conseguem obter ou produzir sozinhos. O ser humano depende do dinheiro tanto quanto depende da água e do ar que respira. Depende do dinheiro para tudo que quiser conseguir de forma lícita, tanto para sobreviver na extrema penúria quanto para divertir-se na extrema luxúria. Todos são escravos do dinheiro, e o dinheiro não é escravo de ninguém. Tudo termina quando o dinheiro acaba. A posse de dinheiro acalma nossa inquietação face às incertezas do futuro. A medida de nossa inquietação é o parâmetro da recompensa exigida para investir e de correr o risco de perdê-lo. O Papa Jorge Mário Bergoglio, conhecido como Papa Francisco, em seus discursos escritos, frequentemente critica a cultura do consumismo e o dinheiro como ídolo, alertando contra a mentalidade capitalista que coloca o lucro acima do bem-estar das pessoas e do planeta. Ele também enfatiza a importância da solidariedade global e da distribuição justa dos recursos para enfrentar questões como a pobreza, as mudanças climáticas e a injustiça econômica. No entanto, não dizem que termos deve ser feito a justiça social e distributiva da riqueza. De fato, só critica a riqueza e estimula o ódio contra os ricos. A cultura do Brasil, essa cultura de vender, de ganhar dinheiro, de prosperar, eu não sei, é um pouco errada na minha opinião, sabe? Um preconceito do cara bem. O pensamento de que se o cara é rico, alguma coisa errada ele faz. Não. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Quando você fala vender no Brasil, Judas vendeu Jesus por 30 moedas. O fulano é um vendido. É tudo negativo, né? É tudo negativo. A palavra mais importante da vida, que é vender, porque o camarada estuda 6 anos para ser médico, depois mais 3, depois de 10. Se ele não souber vender, aquilo tudo foi pro lixo. Exatamente. Ô Zé, você tá falando... Os críticos argumentam que a visão do Vaticano sobre questões financeiras é excessivamente simplista e parece fixada na antiguidade e medievo. Ignora as complexidades do sistema econômico moderno. Além disso, as propostas do Vaticano para abordar questões como a desigualdade e a pobreza são idealistas demais ou até mesmo utópicas. De fato, parecem servir como máscara para ocultar a própria ganância. Olá pessoal, voltamos novamente trazendo um novo livro diferenciado para vocês. Hoje o livro é Sua Santidade, As Cartas Secretas de Bento XVI, de Gianluigi Nuzzi. Porque nesse livro nós vamos ter diversos documentos, diversas cartas que vão mostrar vários escândalos, várias polêmicas que aconteciam até então dentro da igreja. A pessoa não aguentava mais ver os casos de escândalo, de jogo de poder, de intriga, de busca financeira, de carreirismo, de inveja, de ciúme, que ocorriam dentro dos portões da Santa Sé. Além disso, existem os favorecimentos em relação aos impostos que a igreja teria que pagar, e a Itália também faz vista grossa, vai tentando resolver diplomaticamente para que o Vaticano não pague. Também teremos um capítulo falando das buscas internas de poder entre os sacerdotes, as intrigas, o ciúme, a inveja que ocorre dentro dos palácios sagrados,
O próprio Ratzinger já tinha dito em 1977, e eu vou aqui reler as palavras dele. A igreja está se tornando para muitos o principal obstáculo para a fé. Não conseguem enxergar mais nada que não seja a ambição humana do poder. O pequeno teatro de homens que, com sua pretensão de administrar o cristianismo oficial, parece dificultar ainda mais o verdadeiro espírito do cristianismo. Jubilado da Polícia del Serviço Passivo. Acabo de apresentar memorial em contra de Juan Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera por el delito de enriquecimiento ilícito en razón de cargo. En mi época yo era jefe de inteligencia en UMOPAR, aprobé el segundo curso internacional de Casas del Valor. Durante 4 años tenía acceso a 5 computadores de la DEA y conocí vida y milagros de medio mundo de varios dirigentes cocaleros, entre los cuales estaba Evo Morales Ayma. Con seguridad les digo, Juan Evo Morales Ayma depositó 325 millones de euros en el Banco del Vaticano. Antes se llamaba Banco Ambrosiano. Tras esa fachada lavan millones de la mafia y de políticos corruptos. Repito, Juan Evo Morales Ayma depositó 325 millones, el número de cuenta es el 051-302-370, de fecha 16 de enero del 2019. Seus defensores no Brasil são encontrados de forma mais radical no grupo progressista que enaltece seu apelo à justiça social e à solidariedade, talvez em razão de idêntica ignorância ou interesses inconfessáveis, e, de outro lado, os críticos questionando a viabilidade e a eficácia de suas propostas em um mundo cada vez mais complexo e globalizado. También es vergonzoso que el Papa Francisco condene el mercado, cuando el mercado no es más que la voluntad de miles de individuos comerciando libre y voluntariamente productos que ellos decidan, y que él vea en el mercado la manera de multiplicar la pobreza, cuando en realidad, si ese fuera el caso, Venezuela hoy sería una de las naciones más ricas del mundo. Si ese fuera el caso, entonces Cuba, donde a las personas se les quita hasta el 90% de su salario, también estarían en una situación de bonanza. Pero donde no hay mercado, donde a la gente no se le deja comerciar en libertad sus talentos y el producto de su esfuerzo, entonces viene la miseria. Y que el Papa Francisco sea incapaz de ver cómo funciona la economía y condene estas cosas, realmente es preocupante. Que se reúna con estos dictadores y no con la gente que es vapuleada. Yo esperaría que el Papa Francisco, así como se ha reunido con ellos, se reúna con Lilian Tintori, con María Corina Machado, con los presos políticos en Cuba, con las damas de blanco, con los presos políticos de Venezuela, y que por lo menos tenga la amplitud de mente de escuchar las dos versiones. A Venezuela é o país na América do Sul que melhor representa o projeto de justiça fiscal e social no combate à desigualdade social norteado pelos valores éticos, humanos e econômicos da religião política do Vaticano, ano referência 2024. Basta possuir um mínimo de senso crítico para perceber que o acúmulo de riqueza do Vaticano e o estilo opulento de seus líderes religiosos dentro do Vaticano contrasta claramente com a mensagem de simplicidade e ajuda aos pobres. Há muita semelhança entre a política do Vaticano com ditadores e os aparentes desejos dos políticos progressistas na América do Sul muito vaticanizada. O Vaticano também é acusado de falta de transparência em suas finanças e processos internos que o associa a possíveis atividades financeiras questionáveis e corrupção. Dá pra dizer que o socialismo deu certo na Venezuela. Você só consegue receber a miséria que mandam de comida na cesta básica pra você se ele consegue comprovar que você vota nele. Você só consegue abastecer no posto subsidiado se você é inscrito num site chama Site Pátria, Governo Pátria. E você tem que responder a chamadas nas manifestações pró-governo, senão você não recebe o ticket e aí você não consegue receber a comida, não consegue abastecer teu carro. O socialismo ele tem 3 passos e a Venezuela passou por ele certinho, né? Primeiro, eles destroem a família. Depois eles destroem a educação, depois acaba com a propriedade privada e aí quem vai dar a mínima ração para você comer é ele. O mundo é dual, em tudo há o bem e o mal.
O dinheiro é desprovido de vontade própria. Atribuir ao dinheiro a causa de todos os males ou os piores males do caráter apenas por ele estar presente é, na melhor das hipóteses, uma enorme imbecilidade, na pior, motivado por interesses inconfessáveis. Ô amigo, sabe quantas famílias tu poderia alimentar com o dinheiro desse carro aqui, cara? Cara, tá aí uma pergunta que eu nunca me fiz. Quantas famílias foram alimentadas com o valor desse carro? Sinceramente eu não sei, mas tem um monte de família na Alemanha, onde o carro foi construído. Tem mais um monte de família no Japão, onde foram fabricados os pneus. Um monte de família também na Coreia e na Índia, onde eles produziram os componentes internos, né? Coisa linda que ficou. Várias famílias no Chile também, nas minas de extração de cobre, que foi usado para a produção dos cabos elétricos. E daí também tem os fabricantes dos caminhões que carregam o cobre, daí tem o cara da empilhadeira que descarrega o cobre, aí tem as próprias famílias dos caminhoneiros que também são alimentadas, porque o caminhoneiro trouxe o carro da fábrica para a concessionária, e daí na concessionária mesmo é que eu alimentei família pra caramba, né? E daí tem a família do vendedor, tem a família do recepcionista, tem a família do gerente de vendas, tem a família do pessoal da limpeza, que se não fosse o carro que eu comprei, eles não teriam emprego. Aí tem mais também o cara que entrega pizza na esquina, o próprio entregador que depois comprou uma bolacha pro filho ali na mercearia do seu Jorge. Eu também ajudei a alimentar a família dele, o próprio seu Jorge eu ajudei a alimentar, e os fornecedores dele, tudo também fui eu indiretamente, tá? Fornecedor de milho, de soja, de café, de farinha, eu ajudei todo mundo isso aí a ser alimentado na compra desse carro. Aí já vai para aí eu já perdi o controle. Aí eu já ajudei a alimentar fazendeiro, já ajudei a alimentar funcionário de fábrica que produz as máquinas de extração dos grãos. Aí já entra na movimentação de todo o mercado têxtil, que eu ajudei também lá, com uniforme para cada um desses funcionários. É muita gente pra caramba, cara. Assim, foi uma boa pergunta. Eu nunca tinha parado para pensar, mas eu ajudei muito mais gente do que eu imaginava. Infelizmente eu não vou poder ficar aqui a tarde inteira, porque essa lista não ia acabar nunca, de tanta gente que eu ajudei comprando esse carro. E é também porque eu tenho que trabalhar, não sei se tu não tem nada para fazer, eu vou trabalhar um pouquinho, tá, amigo? Valeu, abração, obrigado pela reflexão aí, tá? No judaísmo, a pobreza não é glorificada. Deus abençoou Abraão com todas as coisas. Abraão era tido por um homem rico. Um judeu é estimulado a ser rico. Uma vez que se torne, deve guiar-se pela lei judaica para fazer transformar suas bênçãos em uma bênção para a humanidade. O dinheiro, como qualquer outra coisa, pode ser mal usado. Mas, o dinheiro não é a raiz de todo o mal. Pelo contrário, é visto como uma fonte de incontáveis bênçãos quando utilizado da forma correta. Ser rico é um sonho permitido e estimulado pelo judaísmo. A riqueza não é algo para envergonhar. O dinheiro permite a quem o tem fazer muitas caridades. Os valores judaicos não se adequam no mesmo lugar que os valores da religião do Vaticano, e também não servem para iguais objetivos. São mutuamente excludentes. Tanto um judeu quanto um cristão cultos, honestos e bem-intencionados não podem propor que inexistem diferenças entre ambas, não podem nem mesmo tentar minimizá-las. Pelo contrário, não podem hesitar em constatá-las e confirmá-las. O judaísmo e o cristianismo nunca se misturarão sem que alguma religião desista de seus princípios fundamentais. O termo tradição judaico-cristã no sentido de fazer crer que a religião política do Vaticano é uma continuidade aprimorada do judaísmo ou dar um sentido de unicidade a ambas é uma falácia ou sofisma ardiloso inventado pelo Vaticano. Princípios devem ser inegociáveis. Elas são fundamentalmente opostas entre si, são separadas por um abismo significativo, o qual, entretanto, não impede a possibilidade de tolerância mútua entre os seguidores de ambas, todavia, sem negarem a verdade. Existe ainda algo pior.
Os efeitos psicológicos do pecado original e do amor ao próximo devem ser considerados em conjunto e em relação à coletividade humana, com potencial para destruir tanto o indivíduo quanto a sociedade brasileira, muitas vezes sem ser percebido pela maioria. A máscara do interesse coletivista abusivo é uma poderosa ferramenta de persuasão usada para justificar questões sociais em prol de um bem maior, enquanto suprime valores individuais, ataca o mérito e esconde interesses de poder. É especialmente usado em ataques indiscriminados à riqueza na conquista da empatia dos eleitores da base da pirâmide social em disputas eleitorais. Consegue inverter todos os valores. O que eles fazem com a sociedade é... Tá bom, isso é o que acontece. E por que você acha que eles fazem isso? É uma estratégia? É uma estratégia de criação do caos mesmo. Porque todo o discurso da esquerda é um discurso de igualitarismo. Por quê? Porque é a melhor desculpa que eles têm para arrasar a sociedade. Uma floresta igualitária se chama deserto. A única maneira de tornar todas as árvores iguais é matando todas as árvores. Aí o deserto é só areia. Exato. Porque no livre mercado não interessa se você é negro, branco, hétero ou homossexual, interessa o produto que você vende. Explicando esses termos. Outra coisa que você perguntou foi sobre o racismo. Racismo. Se você for no dicionário, não diz que racismo é simplesmente se uma pessoa for branca e insultar uma pessoa preta. Não, racismo é quando você tem aversão pela outra pessoa pelo tom da pele. Então existe racismo de branco para branco, de preto para preto. Eu vivi muitos anos nos Estados Unidos e na Flórida e muitas vezes os negros eram muito racistas com os brancos, eu via isso. Só para pensar, não só como homem negro também, relembrar que foram os nossos antepassados que foram escravizados, né? Foram trazidos e foram escravizados. É verdade. E é por isso que o sistema, inclusive, né, a sociedade se formou numa condição que se perpetuou até hoje, né? Por isso que a gente trata dessas pautas raciais. É claro que pode haver ofensas, né? Um branco pode realmente ofender, um negro pode ofender um branco, mas não tem uma estrutura de poder à sua mão, né? Para conseguir impor as suas demandas. Por isso que costuma-se falar que não existe racismo reverso. Podem ocorrer algumas desavenças, algum insulto, mas a prática de racismo, né, que inclui você ter uma estrutura de poder, realmente é muito difícil, porque quem tem essa estrutura de poder hoje é a população branca majoritariamente. Pelo menos aquilo que eu estudei até hoje dessas questões raciais, deputado. Veja a mentalidade coletivista. Não são indivíduos que têm certas ações e que têm certas crenças, são grupos. Então você não vale como indivíduo, você vale como integrante de um grupo, o que já é uma visão de extrema esquerda, uma visão moralmente errada. Cada pessoa deve responder pelos seus atos e tem direitos e deveres como uma pessoa, como um ser humano, não como integrante de um grupo. Segundo, é simplesmente ilógico pensar que os brancos estão no poder e os negros não estão. Por exemplo, ele é o âncora dessa entrevista, ele está com o poder, tanto é que na sequência ele vai retirar o outro negro do programa porque não concordou com ele. Eu discordo. Você disse que os brancos não foram escravizados, os brancos foram escravizados. Vamos lembrar que a escravidão, ela nunca foi por conta da cor da pele. Os negros foram escravizados pelos próprios negros. Os portugueses, quando iam na África, eles não iam à caça, eles não corriam no mato atrás para pegar um negro. Eles compravam os negros dos próprios negros. Por isso, o racismo nunca foi por conta da pele. O racismo foi algo cultural. Os negros escravizavam os negros, mas os brancos também escravizavam os brancos, os negros escravizavam os brancos. O racismo nunca foi por conta da pele. O racismo era algo estrutural. Nunca foi por conta da pele. E sim, os brancos foram escravizados. Eu vou te interromper porque o senhor está tentando reescrever a história. Agradeço o senhor pela participação aqui conosco. Um abraço, uma boa noite. Bom, aí a gente vê o exemplo da destruição do próprio jornalismo. O que é o jornalismo? É você promover o debate, você pode até apresentar suas ideias, você ouve as suas ideias e deixa o público decidir. Não, a esquerda não tem mais essa postura. A esquerda, e tá ficando cada vez mais extremada, acredita que deve impor as suas ideias através da força, através da censura ou através até mesmo da violência física. Eu gostaria de saber do senhor governador se o senhor se colocaria à disposição, caso um policial fosse denunciado pelo Ministério Público pelo homicídio, por ter executado alguém, se o senhor governador se coloca à disposição para se responder como coautor, porque o senhor governador está dando uma ordem de matar. E se alguém responde por ela, o senhor é coautor, como o nosso direito penal admite. Qual o seu período? Estou no 10º, aprovado na OAB já na prova de direito penal. Coisa boa. Então vamos fazer um estudo novamente do direito penal e do processo penal. O artigo 25 do Código Penal estabelece que qualquer um que seja uma ameaça iminente, portando um fuzil, pode e deve ser abatido. Não sou eu que estou mandando,
polícia age de acordo com a técnica que lhe é determinada. Se ela identifica uma ameaça com alguém que esteja de fuzil, já foi avisado. Se você portar um fuzil, a polícia encontrar você de fuzil, não tenha dúvida, você vai ser abatido nos termos do artigo 25 do Código Penal, porque é uma ameaça iminente. Quem está de fuzil não está lá para fazer outra coisa senão matar quem quer que seja e apertar o gatilho imediatamente. Eu não sou coautor de absolutamente nada. Mas pelas ações do MST a gente pôde comprovar, ver e sentir que eles nunca lutaram pela reforma agrária, mas sim pelo poder de estar com aquelas famílias nas mãos fazendo propriedade escravitória delas. Nós éramos escravos de propriedade do MST. Entre uma geração e outra, o socialista acha que tem que ter uma correção. E essa correção é tributar a herança. Então a ideia é que você mitigue as desigualdades sociais de uma geração para outra a partir de uma lógica redistributiva. Existe uma grande diferença entre direita e esquerda que pode ser simplificada numa única palavra: absoluto e relativo. Não existe a verdade para a esquerda. A esquerda entende que a verdade é aquilo que serve para ela. Existe apenas o que a esquerda acha que é verdade e que é útil para ela. Este tema será abordado em outro vídeo complementar a este, com foco nas implicações do sono anestésico dogmático católico, especialmente na política e no sistema tributário e eleitoral brasileiros. Para entender completamente o assunto, é essencial ter uma compreensão abrangente assistindo os outros vídeos sobre este tema no canal. Todo vídeo neste canal é um convite à reflexão. O Brasil só terá solução quando os bons valores se tornarem predominantes e os maus forem desmascarados e discriminados. Para isto ter início, o povo precisa acordar do sono anestésico dogmático católico, adquirindo a correta cultura para avaliar tanto a si mesmo quanto os progressistas vaticanizados brasileiros. Se você chegou até este canal e ainda viu todo o vídeo, você não é um alienado, busca saber mais e melhor e merece muito reconhecimento e respeito, e poderá até colaborar inscrevendo-se no canal, deixando o seu like e compartilhando este vídeo com seus contatos para ajudar a difundir este conhecimento. Não deixe de ver o vídeo da continuidade deste assunto além de outros vídeos deste canal.